André, Messi, como você vê esse nível, como você vê este nível ridículo de popularidade do Lula nas pesquisas? Então, foi comentado em short reel, isso daí atrelado aí na inelegibilidade do Bolsonaro, abre um espaço bem interessante que pode aí começar a dar um horizonte construtivo para a eleição de 2026. Isso aí foi comentado no canal algumas vezes já. Vejo como bem positivo a possibilidade de ter uma abertura para outros candidatos que não sejam tão focados no culto à personalidade ou populismo mais extremo, que é o caso de Bolsonaro e Lula, certo? Então a gente pode ter aí, a gente vê agora, saiu números agora de a Tebet como a mais bem vista no governo, certo? Então, assim, dá algum nível de demonstração de a gente ter a possibilidade de ter um segundo turno com gente menos trash, certo? Então, seria muito positivo. A gente vê aí o derretimento do Lula causando abertura para outros proponentes, certo? Isso aí empurra mais o Tarcísio para frente, o enfraquecimento. Isso daí abre possibilidade, acho pouquíssimo provável, mas abre a possibilidade ou de Lula chegar muito fraco lá, ou de alguém efetivamente tomar o lugar dele. Essa parte de alguém tomar o lugar dele eu acho muito, muito, muito pouco provável. Eu acho que se ele estiver caindo pelas tabelas, ele ainda assim vai tentar. Mas, de qualquer forma, quando você tem a abertura de um que seja menos trágico, como é o Bolsonaro e Lula, de chegar num segundo turno, por exemplo, um Tarcísio da vida, certo? No segundo turno, você tem um centro todo migrando para esse outro candidato que não o extremo, certo? Ou o Bolsonaro inelegível, ou Lula muito enfraquecido. Você tem uma abertura para dar aquela coragem para alguma coisa do gênero Tarcísio, certo? Entrar naquela direção. Se a gente tiver um segundo turno com Lula enfraquecido e um Tarcísio, não precisa estar enfraquecido, na verdade. Se chegar no segundo turno, que o enfraquecimento empurre um Tarcísio da vida àquela posição e chega um segundo turno de um Tarcísio da vida contra o Lula, assim, a chance de o Lula ganhar é ínfima, certo? Porque você tem um centro inteiro aí que não vai querer aquela direção mais extrema de populismo, culto à personalidade. Eu sou tão bom quanto Jesus, eu e o Mandela, mesma coisa, esse tipo de besteira, sabe? Que, diga de passagem, Lula fala, Bolsonaro fala, a comparação com Jesus é incrível, os dois fazem constantemente. Então, assim, vejo o direcionamento aí com um horizonte mais construtivo se a gente tiver um enfraquecimento dos candidatos nos extremos. Ele não é positivo para lugar nenhum candidato do extremo. Tá? Então, quanto mais fragilizado eles estiverem, o Bolsonaro inelegível com a questão do golpe, por aí vai, e o Lula com a popularidade afundando, mais positivo eu vejo o médio e longo prazo. Tá? Você abre portas ali para candidatos que talvez não tivessem ímpeto ou esperassem um pouco mais para um embate direto, uma competição. E aí você começa a ver empresariado, centrão e a própria parte da direita ali querendo empurrar de qualquer forma o Tarcísio e fazendo, tanto empurrando o Tarcísio pelo Tarcísio, tipo, vamos que a gente vai, quanto pedindo para o Bolsonaro abrir mão e apoiar o Tarcísio e por aí vai. Certo? Você viu mais recentemente o quê? O Lula tentando abraçar o Tarcísio ali para ver se carrega para baixo, certo? Então levando ele para o evento ali, falando, não, o Tarcísio é meu amigo, bababá, e não sei o quê. Para quê? Para tentar justamente criar algum nível de animosidade entre a direita lá do Bolsonaro e o Tarcísio. Então, assim, olha, vejo isso como uma peça a mais para a construção de um horizonte, para o desenvolvimento de um horizonte bem construtivo para 2026. Ainda muito longe, ainda com muito espaço, mas é assim que vai etapa a etapa até chegar lá.